Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da 5ª Olimpíada Brasileira de Biologia. De novo, como é uma prova muito longa, uma prova de 120 questões, eu vou dividir, vou fazer dois vídeos. Esse primeiro vídeo com as questões de 1 a 60, o próximo vídeo com as questões 61 a 120. Bom, a prova começa aqui com um agradecimento aos professores que participaram da elaboração das questões, né? Um oferecimento CNPq, Universidade do Brasil, o FRJ para os mais íntimos e Charles Darwin himself. Na questão número 1, fala sobre a hipótese da Rainha Vermelha, de Leigh Van Halen. Enfim, essa ideia é uma analogia, né, com um fato que acontece na história da Alice, onde ela e a Rainha Vermelha estão correndo muito e não estão saindo do lugar. E a rainha fala para Alice que ela tem que correr muito, naquele mundo, né, ela tem que correr muito para permanecer onde ela está. E esse autor, então, ele faz uma analogia entre isso e a ideia da evolução de adaptação a ambientes instáveis, onde o ambiente está em constante mudança e as espécies precisam, então, se adaptar, né, obviamente, portanto, correr, entre aspas, né, para permanecer. Permanecer significando sobreviver e se reproduzir, né? E aquelas que não conseguem correr o suficiente acabam perecendo. Questão número 2. Analise as seguintes frases sobre a origem da vida. Bom, frase número 1. A abiogênese foi uma teoria transitória que, logo após a proposta, foi desmentida pela comunidade científica da época. Isso aqui está incorreto, né? A abiogênese nunca foi desmentida, até porque não é algo que você pode refutar, né? A abiogênese seria a proposta, né, do início da vida a partir da matéria abiótica, né? Da matéria inanimada, enfim. Portanto, você não consegue refutar isso. A gente não sabe como a vida começou na Terra. Hipóteses, né? Que, enfim, elaboram em cima disso. Daí surge a questão da abiogênese, a vida vindo a partir da matéria abiótica, da matéria inorgânica. Isso é bem diferente de você falar de geração espontânea, né? Quando no passado as pessoas, enfim, né, pensava-se que, por exemplo, a larva de uma mosca surgia a partir da carne, né? A partir da matéria da carne. E, enfim, então essa ideia de geração espontânea, seres vivos surgindo a partir de alguma matéria. Isso foi provado que está errado, né? Uma larva de mosca eclode de um ovo que foi colocado por uma mosca, né? Esses que são os experimentos lá de Redd, Pasteur, tantos outros que, enfim, enfrentaram essa ideia da geração espontânea e isso sim foi refutado. A abiogênese é um conceito muito mais amplo que não dá para ser refutado. Interessante que mesmo que você opte pela perspectiva criacionista, né, digamos o criacionismo judaico-cristão, você vai ver lá em algum momento o homem sendo tirado do barro, que é matéria inorgânica, certo? Portanto, enfim, A2. Aminoácidos, ácidos graxos e nucleotídeos são formados espontaneamente em experimentos em frascos fechados com água, compostos inorgânicos adicionados. Isso aqui é o experimento que foi feito, né? O nome dos caras, se eu não me engano, era Urey e Miller. É um experimento clássico, onde eles conseguiram, a partir lá de um ambiente artificial que eles criaram, né? Simulando a Terra primitiva, a atmosfera, a temperatura, condições primitivas da Terra, né? Eles conseguiram extrair desse experimento alguns aminoácidos principais ali, né? Nesse experimento, eles não conseguiram produzir ácidos graxos e nem nucleotídeos, certo? Então isso aqui estaria incorreto. Embora eu tenha tido acesso a um vídeo, a um texto posterior, que eles fizeram umas adaptações nesse experimento clássico e lá eles conseguiram gerar algumas bases nitrogenadas simples, mas, enfim, não nucleotídeos. Então, assim, aqui apenas aminoácidos estariam sido corretos, né? Esse aqui é o paper original, né, do experimento que foi feito, né? Aqui os autores, né, Miller. Observa aqui que é um texto curtinho, aqui estaria, eu vou tentar dar uma ampliada nisso aqui. Aqui estaria, acabei diminuindo, né? O equipamento, né, a estrutura que eles montaram lá para para simular, né, as características primitivas da Terra. Então, enfim, eu vou colocar um link para o texto e para outros textos também explicando exatamente como é que isso aqui funcionava. Mas basicamente eles tinham um local aqui que tinha gases da atmosfera primitiva, né? E em algum outro local tinha água, em outro local tinha descargas elétricas acontecendo, aumento de temperatura, enfim. E aqui está uma figura, né, com alguns aminoácidos que eles conseguiram obter, né? Então, assim, glicina, ácido aspartico, alanina, beta-alanina, alfa-alanina, ácido butírico, né? Ou uns outros ali que eles não conseguiram identificar. Basicamente, isso aqui foi o que eles conseguiram obter, então apenas aminoácidos. A terceira diz: uma das principais teorias descreve moléculas de RNA replicando no oceano primitivo como um dos primeiros sistemas biológicos do planeta. Isso aqui está correto. Não estou dizendo assim, é verdade, estou dizendo a teoria existe, portanto a frase está correta. Portanto, as duas primeiras estariam erradas, né, e a última correta. Apenas a última correta. 3. O fogo parece ser mais vivo dentre as matérias inanimadas, o mais vivo, né? Pois apresenta as seguintes características encontradas nos seres vivos, exceto. Bom, certamente o fogo exibe calor, movimento, a gente pode até pensar em reprodutibilidade, né? Pensa na tocha olímpica, né? O fogo sendo, enfim, transmitido, né? De tocha em tocha, sendo levado de um lugar. A gente poderia pensar em reprodução nisso, né? Mas é, assim, uma analogia.
Variabilidade é um pouco mais complicado, por exemplo, o fogo pode ser maior, menor, a cor da chama pode variar, a intensidade, né? Eu acho que isso fala muito mais sobre o material que está sendo queimado do que sobre o fogo propriamente dito, né? A chama, eu não acho que isso aqui seja uma característica intrínseca da chama. Mas o gabarito da letra E, herdabilidade, certamente o fogo não exige, não expressa herdabilidade, né? Não contém herdabilidade. Portanto, eu ficaria aqui, né, a D e a E, eu acho que eu não consigo ver muito isso, né, no fogo, como característica intrínseca do fogo, e o gabarito era a letra E. Ok. 4. Mesmo depois de 4 bilhões de seleção natural, o que é muita seleção natural, né, 4 bilhões de seleção natural, enfim, eliminando variações deletérias, existem doenças genéticas, então, doenças que aparentemente não estão sendo eliminadas por seleção natural. Razões para esse fato, como característica de genes associados, tais como os que estão listados a seguir, com exceção. Então, 4 alternativas aqui explicariam, né, doenças expressas por genes que não estão sendo eliminados por seleção natural, e uma que estaria errada. Genes recessivos, ok, né? Os genes recessivos eles vão sendo transmitidos ali entre gerações e não se expressam no fenótipo até que se forme, ao acaso, né, um genótipo homozigoto recessivo. Ali a característica seria expressa e ali a seleção natural atuaria no nível do fenótipo, certo? Então isso aqui, ok, explica aquele fenômeno. Genes dominantes de expressão tardia, né? Você tem o gene, mas você só expressa ele tardiamente na sua vida, então já deu tempo de você crescer, se reproduzir, passar o gene para seus filhos, né? A C e a E, eu acho que estão no mesmo balaio, né? Genes com expressividade variável e penetrância variável. Mesma coisa, né? Alguns expressam mais, outros menos. E ali, nessa onda, né? Algumas pessoas expressam muito pouco aquela característica e conseguem se reproduzir. Agora, a letra D, genes com seleção disruptiva. Aqui eu não consegui ver nenhuma relação e aparentemente isso aqui não explicaria essa coisa da manutenção desses genes a despeito da força da seleção natural. Brevemente, tipos de seleção natural. Temos a seleção disruptiva, certo? Que vai selecionar em direção a genótipos e fenótipos, né? Extremos, porém multidirecionalmente. Temos a seleção estabilizadora, que seleciona em direção a genótipos, né? E, portanto, fenótipos misturados, né? Heterozigotos. E a seleção direcional, que vai atuar selecionando em direção a um genótipo adaptado, específico, né? Unidirecionalmente. 5. O filme Parque dos Dinossauros tinha o tema sequenciamento de genomas, né, de dinossauros a partir de sangue de mosquitos preservados na resina âmbar, que é uma técnica de preservação que inclusive se usa, né, e que na própria natureza acontece às vezes naturalmente, né, o mosquitinho fica preso lá na resina de alguma árvore, digamos, e aquilo resseca, né, cristaliza praticamente e o mosquitinho, né, o bichinho fica lá preservado, né. Enfim, dentre as técnicas moleculares retratadas no filme que fazem parte da nossa realidade científica, não está. Nesse caso aqui, a ordenação de fragmentos, né, a partir de uma sequência nucleotídica, parece algo bem complexo de se fazer mesmo para os dias atuais, né? Você precisaria de um molde, talvez, para montar o quebra-cabeça. Eu não consigo entender muito bem como é que isso aqui seria feito de forma assim, né, sem ter um molde. Então acho que isso aqui seria uma coisa complicada. Todas as outras alternativas são práticas laboratoriais corriqueiras, frequentes e ambas, todas elas, né, amplamente estabelecidas. 6. Abaixo estão listadas características comumente encontradas em ecossistemas de ilhas, exceto, e aqui exige uma discussãozinha. A B, C e a E, todas elas, se você ler, né, e eu recomendo, né, que leia-se sobre ecossistemas de ilhas, você vai perceber que tudo isso aqui, né, já foi observado que em ilhas você tem populações de tamanho menor, né, por conta das restrições do ambiente, recursos, né. Baixa competição interespecífica é algo que é um pouco mais complicado, mas lendo você percebe que isso aqui realmente é observado. Alto endemismo, porque afinal de contas é uma ilha, né. A ausência de predadores também é algo que é observado. Agora, letra D, espécies com tamanho de corpo grande. Eu entendi o que eles quiseram dizer. Eles quiseram dizer grandes herbívoros, né? Elefantes, enfim, hipopótamos, sei lá. Sabe? Essas coisas. Grandes carnívoros, onças, tigres, leões. Certamente, isso aqui em ilhas fica bem complicado de você ter, né? Animais de grande porte que exigem muito recurso para se alimentar. Agora, quando eles colocam espécies de tamanho grande, reflitam comigo. Isso aqui é ou não é uma espécie de tamanho corporal grande? Eu não sei quem são essas pessoas na pauta, eu peguei essa pauta aleatoriamente na internet. Isso aqui é uma tartaruga. É uma. A gente pode colocar aqui um jabuti, né? Gigante lá da Ilha Galápagos. E, enfim, em diversas ilhas você percebe, você observa que animais, por exemplo, que no continente, né, eles têm um tamanho reduzido. Quando, por algum acidente, né, por algum evento biogeográfico, eles vão parar em ilhas e populações desses animais começam a colonizar ilhas, rola ali, em alguns casos, aumento expressivo do tamanho corporal desses animais, dessas populações. Porque ali eles encontram, né, muito recurso, pouca competição, nenhum predador. Então esses animais têm um aumento de tamanho corporal expressivo, considerável. Então quando a alternativa coloca tamanho corporal grande, né, fica uma coisa meio vaga. Eu entendi o que eles quiseram dizer. Eu falei, né, elefantes, etc. Grandes carnívoros. Mas isso aqui pra mim é um animal de tamanho corporal grande, certo? Só quis fazer essa discussão, assim, crítica, né. 7. Você compartilha um ancestral comum na ordem mais recente para o mais antigo.
com os seguintes organismos. A gente gosta muito de começar pelo chimpanzé, né? Mas aí se a gente fosse olhando aqui na alternativa, ó, galinha veio depois de fungo, isso aqui estaria incorreto, né? Gorila também seria um bom começo, mas aí chega aqui no final, fungos e bactérias também tá na ordem invertida, né? Fungo teria que vir antes aqui. Na letra D, mico-leão dourado, também um primata. Repara que a minha estratégia foi, eu comecei por primatas, certo? Chimpanzé, gorila, mico-leão, ok. Galinha, ok. Anêmona, um quinidário, né? E samambaia, uma pteridófita. Então nós temos um ancestral comum mais próximo com um quinidário do que com uma traqueófita pteridófita. Ok, né? Ninguém surpreso com isso. Questão 8. Analise a seguinte árvore filogenética. Então nós temos aqui um grupo monofilético, né, composto por uma planta, uma lula, né, e um Homer Simpson. Repara que Homer Simpson e a lula têm um ancestral comum, né? Então eles formam também um grupo monofilético dentro desse grande grupo monofilético, e aqui estaria um ancestral comum de todos eles. Bom, em relação a isso, o que estaria errado aqui nas alternativas? Ok, a raiz apresenta o último ancestral comum, sim. Os nós representam eventos de especiação, sim. Os ramos horizontais, esses aqui deitados, né? Representam tempo, sim, mas deveria ter uma escala aqui para indicar quanto tempo passou, né? Eles significam tempo, mas tem que colocar uma escala para a gente ter noção de quanto tempo passou. D. Os ramos verticais representam mudanças morfológicas moleculares. Essas linhas aqui, elas são, na verdade, um artefato, né, do modelo da árvore filogenética que foi montada, né? Elas não têm nenhum significado realmente, assim, nada específico. Elas apenas são para você organizar, né? Para você trazer um grupo para cá e um grupo para cá. Então elas não têm realmente um significado. Bom, 9. Analise as seguintes frases sobre deriva gênica e escolha a única alternativa verdadeira. 1. Deriva gênica é o acaso, uma das principais forças evolutivas. Correto. Deriva gênica sempre atua como maior intensidade em populações pequenas. Correto. A seleção natural vai gostar mais de atuar em populações grandes, né, com muita variabilidade, e a deriva genética em populações menores, né? Imagina você pegar uma moeda e jogar infinitas vezes pro alto, a probabilidade de cair cara ou coroa é 50%. Mas se você pegar a moeda e jogar apenas 10 vezes pro alto, pode ser que você tire 10 caras ou 10 coroas, né? Então assim, a deriva gênica ela gosta mais de populações menores, porque é ali que ela vai ter mais força. Numa dada situação, a deriva gênica aumenta a frequência do alelo mais vantajoso. Isso aqui não é uma regra, mas pode acontecer. Então as 13 estariam corretas. 10. Crianças acometidas por uma doença autossômica dominante letal. A gente pode pensar aqui em alelos letais, né? Aquele genótipo homozigoto dominante que é letal. Interessante. Estão recebendo um tratamento médico recentemente descoberto. Então elas sobrevivem, né, por causa desse tratamento, numa configuração genotípica que seria letal naturalmente. Podemos esperar que esse alelo vai aumentar de frequência na população, né? Porque essas crianças vão sobreviver, vão crescer, vão se reproduzir e transmitir esse alelo para seus descendentes, né? Alelo esse que seria eliminado possivelmente por seleção natural, né? Pelo menos esses genótipos letais estariam sendo eliminados. Questão 11. Numa amostra de sangue coletados de brasileiros em 70, foram observados os seguintes genótipos: sangue O, a gente vai pensar aqui em sistema BO, né? Sangue tipo O, 50 indivíduos, sangue A heterozigoto, 20 indivíduos, A homozigoto, 7 indivíduos e B heterozigoto, 4 indivíduos. Para o sistema BO, ok? Totalizando aqui, se não me engano, 81 indivíduos, né? Então, assim, um conjunto amostral bem pequeno. Nem todos os genótipos apareceram, não teve sangue AB, não teve sangue B homozigoto. Bom, depois de uma geração de panmixia, cruzamentos aleatórios, certo? Estudos indicam que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Não sendo uma população infinita, eu não sei como é que isso aqui se daria, mas ok, vamos ignorar. Para esse locus, marque a alternativa que apresenta hoje as frequências gênicas aproximadas da população, dadas essas condições que foram apresentadas. Antes da gente discutir a frequência alélica, a gente tem que discutir a frequência dos genótipos, né? Então, o genótipo A homozigoto eu chamei de A ao quadrado, né? 7 indivíduos, né, de 81, 0,08, eu coloquei o número inteiro aqui, mas arredondem, óbvio, né? Só que quando você arredonda, você abre mão da verdade, né, e você fica com uma coisa aproximada, que é exatamente o que a questão quer, ela quer uma aproximação. O genótipo, ou no caso, o tipo de sangue A heterozigoto, eu chamei de 2AO, né? Eu criei isso aqui, isso aqui não importa. 20 indivíduos de 81, deu 0,24, né? Enfim. Sangue B heterozigoto, 2BO, 4 de 81. Então 0,049, isso aqui é 0,5, né? Entendeu? Arredondo isso aqui. Sangue O, né? O ao quadrado, 50 indivíduos de 81. 0,6, etc. Uma formulazinha básica ali seria A ao quadrado mais 2AO mais 2BO mais O ao quadrado, tem que dar 1, né? É o nosso conjunto amostral. Frequência de O, do alelo O ao quadrado mais 2AO, né? Porque o O também está presente no genótipo do sangue A heterozigoto, né? A gente chama às vezes de alelo I, né? Eu coloquei O aqui só para, né, pra mostrar que assim, não se apeguem muito às nomenclaturas. Peguem a ideia. Então seria O ao quadrado mais 2AO dividido por 2 mais 2BO dividido por 2. Repara que esse alelo O tá no tipo sanguíneo O, no tipo sanguíneo A heterozigoto e B heterozigoto. Então eu tive que considerar tudo isso, né? Então O ao quadrado, que é o
tipo sanguíneo O, né? Mais 2AO dividido por 2, mais 2BO dividido por 2. Isso aqui é para fazer a aproximação, certo? 0,6, né? Tá aqui, 0,6. Mais 0,2, tá aqui, 0,2 dividido por 2, certo? 0,5, lembra que eu falei para arredondar? Ó? Arredondei, 0,5 dividido por 0,05, né? Dividido por 2, dá 0,725, né? Esse foi o resultado que eu obtive. A frequência do A eu coloquei A ao quadrado, que é o genótipo homozigoto, né? Mais 2AO, porque o A também tá aqui, certo? Dividido por 2. 0,1, 0,1, né? Enfim, mais 0,2 dividido por 2 dá 0,2. E pro B é a mesma coisa, 2BO mais... deixa eu ver aqui. No caso eu fiquei meio tonto aqui agora. Enfim, o B só tá realmente no BO. Então 2BO dividido por 2, que é o 0,05, né? Dividido por 2 dá 0,025. A alternativa correta era B. Repara que a frequência de O para eles era 0,77, a minha deu 0,725. Preciso me preocupar com isso? Não, porque tá na mesma faixa, né? A frequência de A para eles deu 0,2, para eles deu 0,21, a minha deu 0,2, ok. E para eles o B deu 0,02, a minha deu 0,25, ok também. Então assim, eu obtive, né, valores dentro da faixa e com esses valores eu conseguiria ter resolvido a questão facilmente. Então fique olhando para isso aqui até fazer sentido. Para as questões 12 e 13, a gente vai precisar dar uma olhada nessa árvore filogenética aqui. Essa árvore aqui ela trata de alguns gêneros de plantas, algumas espécies, né, de plantas, e metabolismos fotossintéticos, né, C3 e CAM, surgindo ali em algum momento em alguns grupos, né, e as relações de parentesco relacionadas a isso. Repara também aqui ó, a escala de tempo que eu falei, né, só faltou colocar que isso é milhares de anos, milhões de anos, né, mas ok, tudo bem. E basicamente aqui o que a gente tinha que prestar atenção? Metabolismo C3, né, ou CAM, certo? E as espécies aqui, se elas são homozigotas, se são, enfim, grupos monofiléticos, parafiléticos, polifiléticos. Esse tipo de informação que você tem que ser capaz de extrair de uma árvore filogenética como essa. Pois bem, a árvore acima é uma reconstrução da história de plantas bromeliáceas, enfim, algumas coisas técnicas aqui, né? Enfim, CAM, né? Metabolismo ácido das crassuláceas, fotossíntese C3. Bom, sobre a figura, leia as questões a seguir. 12. Assinale a única alternativa verdadeira sobre as relações filogenéticas das espécies. A primeira, algumas espécies CAM têm um ancestral comum mais recente com espécies C3 do que com outras espécies CAM. Isso aqui está correto. Aqui, ó, espécies CAM, certo? Essas duas aqui, com um parentesco mais próximo de uma espécie C3 do que com outras CAM. Esse grupinho aqui. 2 e 3, o gênero Pepinia é monofilético. E a 3 diz, o gênero Pitcairnea é um grupo polifilético. Vamos ver se isso é verdade. De acordo com essa árvore aqui, o gênero Pepinia não forma um grupo monofilético, ela forma um grupo parafilético, porque se você for considerar esse grupo só com Pepinia, você estaria excluindo Pitcairnea, né? Então estaria errado, ficaria parafilético. E Pitcairnea, ela parece ser mais um grupo polifilético, né? Do que propriamente... Exatamente, Pitcairnea forma um grupo polifilético. Repara que elas têm, né? Ancestrais comuns mais recentes e não exclusivos entre si. Portanto, a 1 e a 3 estão corretas. Eu esperaria uma alternativa como, por exemplo, 1 e 3 estão corretas, ou apenas a 2 está errada, mas nada disso aconteceu. Agora tem aqui a letra C, a frase 3 está correta. A frase 3 está correta, né? Em nenhum momento ela disse que a 1 está errada. Então a pessoa teria que marcar a letra C, a frase 3 está correta. 13. Assinale a única alternativa verdadeira sobre a evolução do metabolismo. Primeiro, se o ancestral comum do grupo fosse uma espécie CAM, poderíamos dizer que o metabolismo C3 evoluiu pelo menos 3 vezes. Sim, né? A gente vê aqui 1, 2, 3, 4 vezes, pelo menos. Então, assim, 4 vezes, né? Nada podemos dizer sobre o metabolismo de Navia igneosicola. Considerando uma ancestral CAM, eu classificaria ela como CAM, né? Eu acho que daria sim para chegar a essa conclusão. Espero que eu não esteja aqui confundindo alguma coisa, mas acho que dá sim. E a última diz que o gênero Pitcairnea apresenta diversidade de metabolismo. Se você olhar lá na árvore, todas elas são C3, então isso aqui estaria errado. Apenas a 1 está correta a princípio, né? Então, você esperaria encontrar aqui alguma, né? A 1 está correta, mas... Olha o que a C falou. A C falou que a 3 está errada. A 3 está errada, né? Enfim, a pessoa teria que marcar a letra C. A 3 está errada, a despeito, né, de outras possíveis relações que pudessem ser feitas. Achei essas duas questões bem sacanas. A questão 14 deu pra gente aqui uma matriz binária, né, onde zeros e uns, né? 0 representa a ausência de uma característica e 1 representa a presença de uma característica. E com isso a gente teria que inferir parentesco entre 4 espécies. São 15 características ao todo, né? De A a O. E 4 espécies, de 3 a 6. E a gente teria que, com base nisso, montar qual seria a árvore mais parcimoniosa. E eles deram pra gente aqui as opções, né? Vamos dar uma olhada no slide para ver como é que a gente poderia refletir essa questão aqui, pensar, né?
Como é uma matriz binária, né, onde 0 representa a ausência da característica e 1 a presença, a gente pode pensar o seguinte: se duas espécies não apresentam determinada característica, isso é uma característica comum entre elas, né? Então, a espécie 3 e 4, por exemplo, não apresentam a característica A. Isso, portanto, é uma característica comum entre elas, não apresentar A. Enquanto que 5 e 6 apresentam a característica A. Portanto, isso é uma característica comum entre elas, né? Elas apresentam a característica A. A gente pode fazer isso para todas as características e, com isso, ver quais espécies, né, estão mais assim, estão dialogando melhor, né? Estão compartilhando mais características, seja a presença ou a ausência de determinada característica. E aí eu fiz essa matriz, né, colori assim para acentuar, né, onde que tem o 1 e o 0, e contei, né? Então assim, entre a espécie 3 e 4, eu contei que eles têm 7 caracteres em comum. Entre a 4 e a 5, eu vi que eles têm 6 caracteres em comum, e entre 5 e 6, 9 caracteres em comum. É só vocês contarem aí na tabela. Então eu inferi que 3 e 4 estão muito próximas uma da outra, né? Evolutivamente assim, formando grupos mais aparentados, e 5 e 6 estão muito próximos um do outro também, formando um grupo bem aparentado. E eu esbocei uma árvore, que seria mais ou menos isso aqui, né? 3 e 4 formando um grupo e 5 e 6 formando um outro grupo. É uma árvore sem raiz, né? Porque eu não sei quem é o mais basal, quem é, enfim, né? Não dá pra ter uma relação de ancestralidade aqui, a gente apenas infere parentesco mais próximo ou não, né? Esses grupos menores assim. É pra isso que serve essa árvore aqui. Se você tem problema entendendo a árvore sem raiz, é o seguinte: é como se você estivesse olhando para a copa da árvore por cima, certo? Você não tá vendo o tronco dela onde tá. Enfim, existe um tronco, certamente, como aqui embaixo você tá vendo, né? A árvore tem um tronco, lógico, mas a gente não sabe, a gente não consegue visualizar onde ele está. Pode estar no 6, pode estar no 5, né? Enfim. E as árvores que a gente tá mais acostumado são essas aqui, né? Como se a gente estivesse olhando para a árvore de frente, né? Então, assim, essa aqui é como se você estivesse olhando de cima, essa aqui como se você estivesse olhando de frente. Portanto, letra C, 6, 5, 3, 4. Repara que foi a mesma árvore que eu fiz, só que como se ela tivesse espelhada, né? É só inverter que dá na mesma coisa. 15. Uma população de espécies de insetos rastejantes é dividida em duas populações menores em decorrência do surgimento de um rio, uma barreira natural. No entanto, os ambientes nos dois lados do rio permanecem muito semelhantes. Sobre essas populações, podemos afirmar, exceto. As mutações irão diferenciar as duas populações? Você poderia esperar que isso acontecesse. Caso haja migração entre as duas margens do rio, irá retardar a especiação? Sim, porque vai ter fluxo gênico, né? C. Caso não haja migração entre as duas margens do rio, as populações certamente irão se especiar. Seria natural que isso acontecesse. Se vai estar havendo mutação, né, enfim, você esperaria que isso aqui acontecesse. A deriva gênica irá acelerar o processo de diferenciação. Populações menores, né, a deriva tem mais força, ok, tá razoável pensar isso. Letra E. Como os ambientes permanecem muito semelhantes, a seleção natural não irá atuar na diferenciação. A seleção natural atua no nível do indivíduo, né, ali no nível do fenótipo, e embora o ambiente permaneça o mesmo, entre aspas, né, nunca é o mesmo, mas mutações vão estar acontecendo dentro dos organismos, e essas mutações vão estar sendo selecionadas positivas ou negativamente, certo? Então vai estar havendo seleção natural, sim, a despeito de um ambiente estar mudando ou não. 16. No peixe esmeralda, a cor azul do corpo é dominante sobre a verde, então azul dominante, verde recessivo. A cor laranja dos olhos é dominante sobre a branca, então olhos brancos apenas se for homozigoto recessivo, certo? Assumindo que esses genes não estão ligados e que eles estão em equilíbrio de Hardy-Weinberg, com frequências gênicas dadas na tabela, enfim, a proporção de peixes na população verdes recessivo, com olhos brancos também recessivo, seria. Aí tem que calcular com base no que a questão deu, né? Então temos aqui o alelo azão determinando cor azul e o azinho cor verde. Lzão laranja, Lzinho branco. Essa fórmula aqui ela pode ser usada individualmente para ambos os casos, né? Porque são dois alelos. Frequência de A, que a questão deu 0,8, né? Logo a frequência do genótipo azão é 0,8 ao quadrado, né? 0,64. E a frequência de Azinho, que é 0,2, isso aqui é a frequência alélica, né? Frequência genotípica, faz isso aqui ao quadrado. 0,04. Mesma coisa pro gene aqui da cor do olho. Frequência alélica do gene Lzão, 0,5. Lzão, 0,25. 0,5 ao quadrado, né? E o Lzinho, né? 0,5 também. A frequência também do Lzinho, 0,25 também faz isso aqui ao quadrado. Então a frequência do genótipo geral Azinho, Lzinho, agora incluindo ambas as características, né? A gente vai fazer o quê? 0,04, que é a frequência de Azinho, vezes, porque I, né? Ele vai ser uma coisa e outra, portanto você multiplica, 0,25, que é a frequência do Lzinho. Então Azinho, Lzinho, isso aqui vezes isso aqui dá 0,01. É só fazer a conta na calculadora aí. Então letra C, 0,01. 17. Leia as seguintes frases sobre mimetismo. Assinale a única alternativa verdadeira. Isso aqui a pessoa tem que saber o que é mimetismo milleriano e batesiano. Então leiam sobre isso. É importante. 1. A vantagem do mimetismo batesiano é dependente de frequência.
eu não consegui fazer nenhum tipo de concatenação que me levasse a concluir isso aqui. Então, na dúvida, eu ficaria receoso. 2. O mimetismo milleriano pode atingir um equilíbrio estável. Também não tenho ideia do que ele está querendo dizer com isso, então, na dúvida, também não arriscaria essa aqui. 3. O mimetismo batesiano é uma forma de coevolução. Sim, a espécie mimética, né, ela está coevoluindo com a espécie molde, modelo, né? Então, por exemplo, a cobra coral verdadeira é o modelo da cobra coral falsa coral, né? A falsa coral imita, entre aspas, né, a coral verdadeira e com isso ela se beneficia de uma sobrevivência maior, porque poucos animais vão querer predar, né, a coral verdadeira, porque ela é venenosa, é peçonhenta, né? E, enfim, então a falsa coral se beneficia disso. Então é uma forma de coevolução. Depende da presença da coral verdadeira na população para que a falsa coral tenha qualquer tipo de vantagem na coloração dela. Então, para fundamentar, a falsa coral, a coloração dela é uma espécie de aposematismo, ela está avisando para você que ela é perigosa. Peraí, a coral verdadeira, eu falei falsa coral? Vou começar de novo. A coral verdadeira, a coloração dela é um caso de aposematismo, ela está avisando para você que ela é perigosa, não se meta com ela. A falsa coral é uma espécie de mimetismo batesiano, ela está mimetizando uma outra espécie que realmente é perigosa. 18. Você está querendo sequenciar um fragmento de DNA de 4 espécies. Um porífero, né, esponja, uma borboleta, que é uma artrópode hexápoda lepidóptera, né? 3. Tubarão, um condricte. 4. Um ornitorrinco, que é um mamífero, daqueles grupinhos de mamíferos super problemáticos, né, que bota ovo e tem bico, enfim. Na tabela abaixo estão listados os primers disponíveis, então assim, você queria sequenciar o DNA dessas espécies, mas você não tem primers específicos para elas. Então o que você faria? Você tentaria encontrar um primer ali próximo, né, de uma espécie, de um grupo próximo delas. Isso aqui é muito problemático. Eu achei essa questão aqui muito problemática. Eu não consegui resolver ela. Eu tô muito frustrado com isso. Não sei se é um problema do gabarito ou se é uma falta de teoria da minha parte, né? E isso me deixa muito tenso, sabe? Mas basicamente o gabarito que eles deram é o seguinte: para você sequenciar a esponja, você pegaria um cefalocordado, que tá aqui na letra D, né? Esse aqui foi o gabarito que eles deram. Cefalocordata, coleóptera, aves e primatas. Eu até tolero essa questão do cefalocordado, né? Por ser um grupo basal de cordados ali. Ok. Para a borboleta, eles pegaram um coleóptero, né? Eu também achei interessante, porque o coleóptero é um inseto também, né? Um hexápoda. É um inseto que tem um estilo, um desenvolvimento holometábulo, né? Ele tem fase larval, faz uma muda, né? E eventualmente sai um adulto alado, assim como a borboleta. Então, assim, eu achei interessante o coleóptero, não discordei disso. Agora, tubarão eles colocaram com aves. E eu não entendi por que não pegar Sarcopteridae, que é um grupo ali de peixes ósseos com nadadeira lobada, né? Desse grupo de Sarcopteridae, que hoje são os silacantos, os peixes pulmonados, surge ali em algum momento os tetrápodas, certo? Que são, enfim, mamíferos, aves, né? Anfíbios, répteis, tudo que tem na Terra de vertebrado veio desse grupo. Eu não entendi por que não pegar Sarcopteridae. Li muito, pesquisei muito, não consegui chegar numa conclusão, estou frustrado com isso. Enfim, e por fim, o ornitorrinco eles pegaram primatas para sequenciar um ornitorrinco. Eu não entendi por que não pegar rodente, honestamente. Mas enfim, ok, né? Vou passar por isso, vou sobreviver, né? A essa frustração. Mas enfim, deem atenção para essa questão, procurem outros professores aí. Se alguém conseguir uma conclusão sobre ela, bota no comentário aí, porque eu tô muito ansioso para resolver essa questão. Questões de 19 a 20. A subida do Istmo do Panamá, eu ia falar Panamá, conectando a América do Sul com a América do Norte, começou a acontecer por volta de 10 milhões de anos, né? Naquela época o planeta começou um processo de esfriamento, então o que começou a haver? Aumento das geleiras, né? Diminuição do nível do mar, expondo o istmo. O nível do mar parou de descer no Pleistoceno. 19. Dentre os efeitos desse evento geológico para as espécies da região está a especiação. Se tem uma barreira no meio, vai ter que ser alopátrica, né? Mas espécies que voam, não, né? Elas poderiam vencer essa barreira porque voam. Espécies marinhas. Então, especiação alopátrica de espécies marinhas porque criou-se ali uma barreira, né, entre partes do mar. 20. Sabemos sobre a data de subida do istmo analisando apenas. Aqui é um pouquinho mais complicadinho, né? Questão de paleontologia, registro fóssil e datação de radioisótopos. Né? Isso aqui é prática de paleontologia, etc. 21. O alelo que provoca a doença fetal em homozigose, anemia falciforme, aumenta de frequência em regiões com surto de malária. Né? Esse fenômeno é consequência de uma seleção natural balanceada que favorece genótipos heterozigotos. Então, de novo aqui, né, nossas seleções naturais, né, disruptivas, direcional e estabilizadora ou balanceadora, que selecionam em direção a genótipos heterozigotos. Questão 22, LUCA é a sigla em inglês, né, do último ancestral comum universal, né, Last Universal Common Ancestor. Dentre as características que estariam presentes nessa espécie ancestral, não estaria. Eles dão aqui algumas alternativas, todas elas estão presentes em Luca, então eu não sei o que fazer com essa questão. O gabarito que eles deram foi selenocisteína. A selenocisteína é um aminoácido, certo? É uma cisteína que ao invés de ter um
um enxofre, lembra da ligação de sulfeto da cisteína, né, que a gente viu no vídeo passado aí? Ao invés de ter um enxofre, ele vai ter um selênio nesse aminoácido. Então essa selenocisteína está presente, eles traçam a presença de diversos mecanismos ali de processamento até um ancestral comum universal. Eu tenho diversos textos que embasam isso que eu estou dizendo, como por exemplo esse texto aqui, né, fazendo sentido do não sentido, né, do nonsense. Eu acho que isso aqui é uma referência ao fato de que a selenocisteína em alguns casos é codificada a partir de um códon de parada, uma coisa bem complicadinha, mas basicamente aqui eles vão falar, né, sobre a questão do ancestral comum, tá aqui, ó. Em adição, as marcas, né, do sistema de utilização da selenocisteína mostram evidência de um ancestral comum. Ou seja, os três sistemas, né, em eucariotos, etc., têm ali uma ancestralidade comum aparente entre eles. Esse outro texto aqui também, ó, Laquiarqueota, marca da transição entre ah, o sistema de codificação, né, da selenocisteína em arqueias e eucariontes, vamos ver aqui. É, tá aqui, ó. Ah, aparentemente, né, é bem convincente que a selenocisteína, o traço, né, evoluiu apenas uma vez na história e essa origem pode ser datada, né, até um último ancestral comum universal, né? E alguns grupos perderam, né? Mas enfim, eles conseguem datar isso até um ancestral comum. Isso aqui foram leituras que eu fui fazendo, né, na minha pesquisa, e eu achei esses dois textos, vou compartilhar eles na descrição aí do vídeo, com o link, para quem quiser se aprofundar um pouco. É um tema bem complicado, na verdade. Questão 23, as células do nosso corpo, embora tenham a mesma informação genética, expressam, né, características diferentes, porque expressam proteínas diferentes, né, logo RNAs mensageiros diferentes, certo? Isso é, enfim, o fundamento ali de diferenciação celular. Questão 24, abaixo estão representadas estruturas A, B, C, D e E, e a pessoa teria que reconhecer o que são essas estruturas. Vamos dar uma ampliada na imagem? Uma estratégia para resolver esse tipo de questão é o seguinte: vai pelo que você sabe, né? Então, assim, às vezes isso aqui seria muito obscuro para algumas pessoas, mas a pessoa olhando para isso aqui, ela sabe que isso aqui é um RNA transportador, né? Então, assim, a letra E seria RNA transportador, tRNA. Busca alternativas que te dê letra E, tRNA. Ah, vai ter mais de uma, tá bom. Aí você pega uma outra característica que você sabe. Por exemplo, se você conhece o que é um tRNA, RNA transportador, você sabe que isso aqui é um anticódon, né? Então D seria anticódon. Então é RNA transportador, tRNA, e letra D, um anticódon. Tem alguma alternativa que fale sobre isso? Tá aqui, ó, letra E, tRNA e D, anticódon, né? Então a pessoa mataria a questão sabendo pelo menos o que é aquilo. Agora, se você não sabia o que era o RNA transportador, você poderia de repente ter acertado, né, com base aqui no fosfato, a ribose, né, que aqui no caso é uma oxirribose. Se for, deixa eu dar uma ampliada só pra. Ó, aqui a gente vai ter um grupamento fosfato, né, aqui a gente vai ter uma ribose, que aqui é uma oxirribose porque ela está, né, com os dois oxigênios, desoxirribose, um desses oxigênios seria eliminado, né? E aqui, enfim, teremos aqui uma base nitrogenada, né? Que no caso ali acho que era uma pirimidina que eles falaram, né? Enfim, poderia ser uma timina, uma guanina, não sei. Timina, uma citosina, né? Guanina é uma purina. Então, assim, cuidado com isso, mas no final das contas daria pra ter resolvido apenas com a E e a D, pra quem estuda, né? Enfim, citologia. 25, um hamster correndo numa rodinha, respira mais rápido que um outro que está dormindo, porque o que está correndo precisa de mais oxigênio, certo? Metabolismo aeróbico, está correndo, está gastando energia, precisa produzir mais ATP, vai ter que respirar mais para ter mais oxigênio para receber os elétrons na fosforilação oxidativa, lá no metabolismo aeróbico, né? Enfim, estudem tudo isso. Questão 26, uma outra questão um pouco problemática, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu achei ela um pouco incorreta, vamos ver aqui. A mosca da fruta tem 4 cromossomos. Ela tem 4 pares de cromossomos, né? Eu já fiquei meio engasgado aqui. São 4 pares de cromossomos a drosófila. Tá aqui, ó, o cariótipo de drosófila é isso aqui. São 4 pares de cromossomos, né? Cromossomo 2, 3, 4 e os dois cromossomos sexuais aqui, né? Então, ok. Talvez seja um problema menor. Enfim, células de raiz de uma cebola que estão na anáfase da mitose. Então, estão em um estado ali de tetraploidia, né? Tem 16 cromossomos. Os grãos de pólen, que é haploide, tem 3 cromossomos, e as células do caule de um tipo de margarida, que é diploide, tem 16 cromossomos. Qual é o número diploide de cada um desses organismos descritos acima? Vamos começar de trás para frente, né? Esse aqui é diploide mesmo, então seria 16, tem que terminar com 16, seria uma das alternativas aqui que termina com 16. O, o grão de pólen, né, que é haploide e que tem 3 cromossomos, o número diploide seria 6, né? Então teria que ser 6, né? Alguma dessas duas aqui. No caso aqui, essa aqui que está em anáfase da mitose com 16 cromossomos, a gente pensaria que o número diploide dela é 8, então até aqui a letra A seria a mais correta. Mas aí quando chega na mosca da fruta, que ela diz que tem 4 cromossomos, a gente sabe que são dois pares de. Enfim, são 4 pares de cromossomos, né? E o número diploide da mosca da fruta, considerando a espécie Drosophila melanogaster, seria ali 8 cromossomos ao todo, né? E não 4. Eles colocaram o gabarito A, 4, 8, 6, 16,
Eu só fiquei aqui um pouco receoso em relação ao primeiro da Drosophila. Os outros eu até concordei, mas achei isso aqui um pouco complicado, enfim. Questão 26, eu pulei alguma? 27. Na esquistossomose, uma irritação na pele do nadador ocorre quando cercárias, que são uma fase ali do desenvolvimento, né, do ciclo de vida do esquistossoma mansoni, que está na água, essas cercárias elas podem penetrar na pessoa pela pele, né? Então, nesse momento, elas ganham acesso ao corpo da pessoa e começa a infecção da esquistossomose. Então, essas cercárias penetram a pele dos seres humanos e ali, então, pode haver uma irritação, né? Porque elas vão meio que dando a... Não são bem mordidinhas, né? Mas elas vão meio que empurrando mesmo para entrar pela pele da pessoa. Se você é um ser humano valente e corajoso que está acompanhando a série inteira de vídeos, as próximas questões você vai ter meio que um déjà vu, porque essas questões já caíram em provas anteriores e simplesmente assim, eu acredito que teve alguma mudança de alguém que era responsável pelo banco de dados das questões e a pessoa inadvertidamente pegou essas questões aqui e, enfim, não revisou as provas anteriores, né? E colocou de novo a questão. Essa aqui, por exemplo, das características que diferenciam os três domínios da vida, né? Arqueia, bactéria e eucária, senso Carl Use, essa questão já caiu, eu até fiz uma discussãozinha breve, né? Mostrei o artigo original, apontei, né? Que era a letra C, enfim, RNA ribossomal, sequência de nucleotídeos da subunidade menor, composição da membrana celular, né? Os éteres e os ésteres, RNAs, os óperons, RNAs iniciadores, enfim. A gente fez uma discussãozinha breve lá, então, questão repetida. 29. A origem das mitocôndrias e dos cloroplastos de eucariontes é, respectivamente, alfa-proteobactérias e cianobactérias. Essa questão aqui caiu uma muito parecida com ela. Não era exatamente assim, né? Mas eu até mostrei uma imagem, né? Eu até mostrei essa imagem aqui no vídeo lá que a gente falou sobre ela, né? Aqui uma alfa-proteobactéria, um DNA dela vindo parar aqui, né? Nessa célula, enfim, ancestral aqui. E isso aqui para eucariontes de uma maneira geral, que tem mitocôndrias, né? Seria então proveniente dessa alfa-proteobactéria. Em relação a cloroplastos, que estão presentes ali em algas, enfim, alguns protozoários, plantas de uma maneira geral, né? Uma cianobactéria, certo? Misturou o DNA dela ali com também uma célula e gerou ali então o que a gente chama de cloroplastos, né? Proveniente de uma cianobactéria. A questão 30 também já caiu, né? Superbactérias como os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Enfim, uso exagerado de antibióticos, né? Resistência a antibióticos é adquirida por bactérias, né? Por transdução, transformação e conjugação. Caiu exatamente essa questão aqui, né? Repetiram. 31. A regulação gênica em bactérias, outra questão repetida, ocorre principalmente no nível transcricional. Isso significa dizer que bactérias regulam, né, a síntese de RNA, inibindo, estimulando a ligação do RNA polimerase ao sítio promotor. Enfim, fatores sigma, moléculas efetoras, certo? 32. Aqui é uma questão que não é repetida, mas também foi problemática por uma razão que eu vou explicar. A gripe suína é causada por um vírus de genoma segmentado, RNA, né, com 8 segmentos de RNA, que tem grande taxa de mutabilidade e evolução rápida. A rápida mutabilidade do vírus torna um patógeno ameaçador, enfim. Basicamente, o que eles querem saber é o seguinte: os principais processos que levam à rápida mutabilidade do vírus são. Eles colocaram no gabarito letra B, transcriptase reversa. Isso aqui tá errado, porque influenza não faz transcriptase reversa. Ele não é um retrovírus. Ele é um ortomixovírus. De RNA, sim, mas o RNA dele ele já consegue processar e transformar ali num RNA mensageiro, né? Então, assim, não tem transcriptase reversa nele. Pode ter transcriptase reversa se a pessoa pegar o genoma dele para fazer PCR. Aí a pessoa coloca a transcriptase reversa para gerar o DNA, já que ele é um vírus de RNA, né? Para transformar isso em DNA para fazer a PCR. Mas tirando isso, ele mesmo não faz. Para responder essa questão aqui, eu acho que a D e a E seriam boas respostas para ela, né? Mutações e recombinação genômica viral, complicadíssimo. Eu tenho um texto muito bom sobre isso que vai estar na descrição aí, mas é um teminha super complicado, mas a questão está, se o gabarito pelo menos que eles deram está errado. 33. Um pesquisador estava trabalhando com um animal ali, né? Ele cortou a mórula e enfim. Posteriormente ele viu que tinha um cordão nervoso dorsal nesse animal, né? No desenvolvimento embrionário dele, cordão nervoso dorsal, ele concluiu que era um protostomado. Ele está correto? Não, porque os protostomados têm um cordão nervoso ventral. Tá aqui um exemplo, um monicóforo, né, que é um protostomado, e um cordão nervoso ventral aqui, em algum momento, né. Eles vão estudar isso aí na embriologia, claro, mas fica a ideia aqui de que nos protostomados o cordão nervoso é ventral, e nos deuterostomados vai ter dorsal e acho que vai ter ventral também, aí fica um pouco mais complicado. Mas em protostomados, cordão nervoso ventral. Essa figura que eu mostrei é dessa apostila aqui, que está disponível na internet, eu vou colocar um link para ela. Diversidade biológica de protostomados. E tem dela também sobre deuterostomados. Se você pesquisar no Google esse título aqui, você vai encontrar tudo isso para download, gratuito. 34. A excreção de resíduos nitrogenados se dá na maioria dos invertebrados marinhos na forma de amônia. Ok. Não obstante, em ambientes continentais, ambiente terrestre, né, alguns animais terrestres ainda têm na amônia sua principal forma de excreção. São eles. A gente já discutiu isso aqui num vídeo anterior também.
Vocês vão lembrar que eu falei do tatuzinho de jardim, que é um crustáceo terrestre, né? A minhoca, que eu até apontei lá, mostrei no livro, né, que elas excretam ureia também, mas são menos eficientes em excretar ureia, depende muito das condições, e acaba que a amônia é a principal forma de excreta das minhocas. E o caranguejo também, um crustáceo também terrestre, né? Que vive ali naquela região de lama, né, do mangue. Enfim, todos eles excretam amônia. 35. Uma das limitações para o aumento do tamanho corpóreo dos animais é a superfície relativa do corpo, que é menor em animais de maior tamanho. Enfim, algumas soluções para solucionar essa limitação são alongamento do corpo, achatamento do corpo e presença de cavidades internas. As soluções estão presentes nos grupos, né? Eu matei essa questão aqui pelo achatamento do corpo, né? Que eu falei, plateumintos, né? Então a letra D tinha aqui, ó, segunda posição, plateumintos. Já poderia ter marcado a letra D direto, mas enfim, alongamento do corpo, nematóides, né? Ok, a gente pensa naqueles vermes cilíndricos. E em relação à cavidade do corpo, os plateumintos são acelomados, nematóides são pseudocelomados e os artrópodes são celomados, portanto, né? Uma ideia geral, assim, né, da resolução da questão. 36. A grande maioria dos grandes grupos animais apresentam representantes no ambiente marinho. Alguns dos grupos são restritos ao ambiente marinho, no caso aqui, equinodermos, né, e urocordados. Os equinodermos têm ali, né, as estrelas do mar, né, os ouriços, enfim, toda uma série de grupos ali dentro. As próprias bolachas do mar, que eu também gosto muito desse bicho. Os urocordados é um grupinho menos conhecido, mas, enfim, eles, até onde eu sei, são exclusivamente marinhos, até que alguém prove o contrário. 37. Considere a seguinte descrição sobre uma determinada planta vascularizada sem fruto. Então, a traqueófita, sem fruto, pode ser uma pteridófita ou uma gimnosperma, né? E sem semente, não. Aí a gimnosperma tem semente, então só pode ser uma pteridófita, né? Traqueófita sem semente, sem fruto, sem nada. 38. Em troncos de árvores cortados transversalmente, nós observamos os famosos anéis de crescimento, né? Que, enfim, resumindo, vem ali, são um efeito, né, do crescimento do câmbio vascular, especificamente ali dos tecidos condutores, né, o xilema, especificamente o xilema secundário, que é a madeira, né. 38. A teoria da coesão-tensão é a que melhor explica o deslocamento de água e sais minerais através do xilema. Para essa teoria, a seiva bruta se move graças a um outro gabarito problemático aqui. No gabarito estava a letra A, capilaridade. Não, né? A teoria de Dixon, de coesão, tensão, adesão, né? Transpiração foliar associada à força de coesão entre as moléculas de água. Aqui sim, isso aqui explica a teoria de coesão, tensão, adesão de Dixon. Portanto, um gabarito também que ficou um pouco errado aí. Eu começo a desconfiar que talvez o gabarito que eu esteja usando, que está disponível no site da própria UBB, não seja um gabarito oficial, né? Seja um gabarito pouco confiável. A questão 40, assim como algumas questões que vou vir aí pra frente, falam sobre hormônios vegetais. E esse é um tema que não tem jeito, tem que pegar. Tem muito material na internet sobre isso, eu vou colocar um link para especificamente uma apostila que eu gosto muito, que pra pessoa fazer resumo. Pega e faz o resumo do negócio e aprende. Auxina faz isso, etileno faz aquilo, giberelina faz aquilo. É fácil, entendeu? Você consegue fazer uma tabelinha assim rápido, resumida, e você dificilmente vai errar uma questão sobre hormônios vegetais depois que você pegar e estudar o tema. Por isso que eu vou passar bem rápido nas questões, porque eu confio que quem tá realmente querendo aprender vai pegar o material e vai estudar, né? Aqui, por exemplo, ele vai falar sobre fototropismo, o movimento vegetal estimulado pela luz, que tem uma relação ali com as auxinas, né? Bom, a planta vai crescer em direção à luz do sol. Como é que isso acontece? Sobre o fototropismo, é correto afirmar que ocorre a degradação das auxinas? Não, a auxina não é degradada, né? A luz promove o transporte lateral das auxinas, ok, para o lado sombreado, certo? Ela foge do sol, né? E estimulando o alongamento celular, perfeito, e causando a curvatura do caule, né, em direção, ou do ramo, em direção à fonte luminosa. Por isso que a planta cresce em direção ao sol, né? A auxina foge da luz, e nisso que ela foge da luz, ela estimula o alongamento do caule na direção oposta. Então a planta se curva em direção à luz do sol. Aqui, ó, as auxinas são essas pontinhas aqui mais escuras, né? A luz do sol tá vindo nessa direção aqui, então direção da luz, né? Elas vão pro lado oposto, e nisso que elas vão pro lado oposto, elas levam, né, ao alongamento desse lado de cá, o caule se curva em direção à luz do sol. Parece que ele tá buscando a luz do sol, né? Mas enfim. Até tem alguma coisa a ver com a fotossíntese, né? A gente poderia até fazer uma discussão sobre isso, quando tem folhas aqui na ponta. É vantajoso para a folha estar mais direcionada à luz do sol. Mas aqui no caso, em relação aos hormônios, auxina. A questão 41 exige uma ampliada para a gente poder ver a imagem, né? Enfim, temos aqui dois tubos de ensaio, né, com partes vegetais dentro, e uma solução aqui com uma concentrações, né, diferentes de determinados hormônios, especificamente auxinas e citocininas, certo? Em concentrações diferentes em cada um dos grupos, em cada um dos tubos. Do lado de cá, essa parte, né, se eu não me engano, do caule, eles colocaram 0,2 miligramas por litro de auxinas e 0 de citocinina. O que aconteceu? Formou raiz, né? E do lado de cá, mesma coisa, né? Só que aqui eles colocaram 0,03 miligramas por litro de auxina
e 1 mg por litro de citocinina. O que aconteceu? Formou ramos e folhas. Interessante, né? Parece que a concentração dos hormônios determinam, né, se vai sair uma parte ou outra da planta. Portanto, observando a figura e analisando as proporções hormonais, hein, contidas no quadro, podemos afirmar que o balanço entre os dois hormônios utilizados pode determinar a formação de raízes ou partes aéreas. Uma questão até simples, né? Mas enfim, é bom porque a pessoa pega um conceito super importante aqui, né? Das relações, né? De todos os componentes. Às vezes, assim, o hormônio não atua sozinho. Ele precisa de um outro, digamos, cofator, entre aspas, né? Para poder fazer uma determinada coisa. Super interessante isso aqui. 42, uma questão longa que tem, enfim, alternativas também super longas, né? A pessoa tem que ler muito, eu vou resumir aqui. Tem a ver com a anatomia vegetal, né? Especificamente aqui dos tecidos condutores, xilema e floema. E a pergunta é especificamente sobre característica desses dois tecidos, né? Então, xilema, as células perdem todo o seu conteúdo na maturidade, ok. Restando apenas a parede celular lignificada, ok. Floema, ausência de núcleo, certo. Tonoplasto, que é um componente ali da membrana, né? Do vacúolo. De aparelho de Golgi, ok, e citoesqueleto na maturidade, a D estaria adequada, certo? É bom pegar isso aqui e aprofundar, né? Porque, claro que existem ali, é muito complexo o tema, mas a D a princípio estaria adequada. Questão 43, a foto abaixo, com uma qualidade muito ruim, né? É um corte transversal de uma folha, aqui a gente tem uma epiderme, aqui um parênquima palissádico, bem facilmente reconhecível, e aqui embaixo provavelmente um parênquima esponjoso, né? Ou lacunoso. Então a alternativa, vamos ver, a epiderme, parênquima lacunoso, ok, letra C. Questão 44. Algumas espécies possuem estruturas pelas quais ocorre eliminação da água líquida em consequência da pressão da raiz. Isso aqui não é transpiração, isso aqui é gutação, né? Enfim, a planta ali durante a madrugada, né? A raiz vai, enfim, captando água, etc. Vai se acumulando muita água. A planta tem que eliminar um pouco desse excesso de água, certo? E aí, quando amanhece o dia, as folhinhas lá, né? Você vê em algumas espécies, em algumas folhas, né? Vai ter aquelas gotículas de água na beirada, assim, na margem da folha. Isso é a gutação, né? Letra C aqui. Tais fenômenos e o fenômeno envolvido recebem, tais estruturas e o fenômeno envolvido recebem, respectivamente, os nomes. O fenômeno é a gutação, as estruturas, os hidatódios, que estão ali nas margens ali das folhas, né? E permitem o extravasamento desse excesso de líquido. Enfim. 45. Em uma árvore, além do crescimento em altura, também é notável o crescimento em espessura, ou seja, crescimento secundário. Os meristemas responsáveis por esse crescimento em espessura, né, no tronco de árvores, é o câmbio vascular e o filogênio. Repara que na letra B ele coloca câmbio vascular, filogênio e filoderme. A filoderme ela é derivada do filogênio, então ficou redundante, então a letra A estaria melhor aqui. 46. Os estômatos possuem importância fundamental em dois processos essenciais à manutenção da vida. Esses processos são, estômago, vamos pensar aqui, gás carbônico, certo? E transpiração. Então tem que ter essas duas coisas na alternativa. Transpiração e captação de gás carbônico, letra B. Lembra da fotossíntese das plantas lá? O metabolismo ácido das crassuláceas, que elas não podem ficar com os estômatos abertos durante o dia, né? Então elas fecham os estômatos durante o dia e à noite tem que abrir, né, para captar CO2 e utilizar no dia seguinte na fotossíntese, certo? Uma vez que se elas abrirem os estômatos durante o dia, elas vão o quê? Transpirar muito e perder muita água. Então assim, essa questão aqui é ótima, né, para você pegar a essência da fotossíntese CAN. 47. A araucária ou pinheiro do Paraná. Araucária angustifolia. É uma gimnosperma nativa do Brasil, linda inclusive, e comum nas matas do sul de nosso país. Eu queria plantar uma no meu quintal, mas é um pouco grande demais. São características das gimnospermas, exceto elas têm polinização por anemofilia, que é o vento, né? Tem ausência de frutos, elas têm apenas semente. Formação de microesporanjo e megaesporanjo, correto. Fecundação dependente de água, não. É independente de água, né? Pelo tubo polínico, grão de pólen. Letra E, formação de tubo polínico, ok. Então, letra D estaria incorreta aqui. 48, leguminosas, associação com bactérias Rhizobium, ok, tudo isso aqui super comum e recorrente. Feijão, ervilha e soja são leguminosas, têm associação com Rhizobium, né, nas raízes, aqueles nódulos radiculares. Enfim, não é tão fácil de observar, às vezes você planta o feijão e não consegue observar os nódulos, eu já consegui, mas enfim. Então essas três aqui são leguminosas. 49, o grupo das briófitas e pteridófitas podem ser classificados como criptógamas. Cripto, escondido, né? Mensagem criptografada. Pois ambas apresentam fecundação escondida, cripto, né? Escondida, correto. Repara que na letra A não apresentam sistema vascular. As briófitas não, mas as pteridófitas apresentam sistema vascular, né? Não possuem gametófito dependente do esporófito. Isso aqui depende, né? As briófitas elas têm ali uma relação mais ou menos de dependência. Já nas pteridófitas, o gametófito e o esporófito são independentes, né?
A alternância de gerações ambas apresentam, né? Então tá errado aqui. Ambas apresentam esporos. Bom, 50. E a partir de agora, tenha em mente o seguinte, ó. Aquele resuminho que vocês têm que fazer sobre hormônios vegetais. Auxinas, você pode pensar em dominância apical, fototropismo, né? Tropismo de uma maneira geral. Auxina. Maduração de frutos, etileno. Germinação de sementes, giberelina. Isso aqui sempre vai ser figurinha carimbada, sempre vai cair alguma coisa nesse sentido. Senescência foliar, tem o etileno, né? Um que geralmente acaba sendo meio que uma pegadinha, né? Porque a pessoa não espera o ácido abscíssico relacionado ali ao fechamento de estômatos. Tenham isso em mente para as próximas questões agora. Aqui, ó, amadurecimento de frutos. Uma maçã podre estraga o cesto inteiro. Sabemos que existe um hormônio vegetal que está relacionado ao amadurecimento do fruto. Quem é? Etileno, né? Enfim, os musgos pertencem ao grupo das briófitas. Dentre as características das briófitas, podemos citar: são plantas avasculares, não têm vasos condutores. Produção de esporos, sim. E com fecundação dependente de água, sim, dependem da água para fecundação. Aqui, 52. Um cientista produziu uma planta geneticamente modificada que facilita a germinação. Já pensa em giberelina, né? Explicações possíveis são, aqui, ó, aumento da produção de giberelina, ok. E ele foi além, né? Redução na produção de ácido abscíssico, porque o ácido abscíssico pode também atuar na dormência da semente, né? Não sei se é a dormência que fala, mas enfim, dificultando a germinação. Então ele aumentou a giberelina e reduziu o ácido abscíssico. Perfeito. 53. Todo jardineiro sabe, nem todos sabem, mas enfim, que cortando o ápice do caule de um arbusto, dominância apical, ela cresce lateralmente, né? Ela começa a ramificar para os lados, porque perde a dominância apical. E quem é que manda na dominância apical? Auxina, certo? 54. Cientistas acreditam que as primeiras plantas surgiram a partir de um grupo de algas verdes. São características comuns entre clorófitas e plantas. Meu mouse não está me obedecendo. Aqui, ó, letra A, cutícula. A alga não precisa de cutícula. A cutícula é uma adaptação para o ambiente terrestre, né, para evitar a perda de água. Raízes. A alga não tem raízes. Para que ela vai ter raízes? Presença de pigmentos como clorofila e carotenoides, realização de fotossíntese. Ok, isso aqui está perfeita. Parede celular e poros estomáticos. Por que algas teriam poros estomáticos? Né, elas não transpiram embaixo d'água. Aqui, cutícula de novo também errado, então essa aqui seria realmente a letra C. 55. As plantas ganharam o ambiente terrestre há meio bilhão de anos, né, culminando no domínio das angiospermas. Nos diferentes ecossistemas, são características das plantas que possibilitaram o grande sucesso no ambiente terrestre, excesso, enfim, redução da fase gametofítica, ok, presença de cutícula, certamente, né? Controle de poros estomáticos, sim, né? Você conseguir fechar os estômatos no momento de muito calor, né? Num momento muito quente, para evitar a transpiração excessiva. Absorção de água pelos tecidos das raízes, ok, né? Surgimento de clorofila A como principal pigmento fotossintetizante. Algas já tinham clorofila A, então não é uma coisa assim que surgiu nas plantas terrestres. E elas usam a clorofila A já no ambiente marinho, então não sei como que isso aqui ofereceria nenhum tipo de vantagem nas plantas no ambiente terrestre. Sei lá, ficou meio solto assim, então eu marcarei a letra E. 56, estou mais relaxado agora porque vi que vai dar para fechar o vídeo com menos de uma hora. Bom, a abertura ou fechamento dos estômatos das plantas dependem de vários fatores, tais como, pensa aí agora no ácido abscíssico, né? Aqui, ó, concentração de ácido abscíssico, não tem outra, né? Nunca falha. E concentração de gás carbônico no mesófilo. Enfim, a gente poderia, né, fazer algumas ponderações aqui, mas eu acho que é uma coisa muito específica. Vale muito a pena pegar a fisiologia vegetal e dar uma estudada nesse tema. 57. Assinale o item que, de modo mais adequado, representa o contexto filogenético associado à origem de cordados. Complicadinho, mas a pessoa estudando, a pessoa consegue chegar nisso aqui, tá? Associado a protostomados, não. Bilatéria se ramificando em equinodermata. Isso aqui ficou um pouco estranho. Eu iria pra próxima, vamos ver. Origem associada aos metazoa, na base protostomata e deuterostomata. Estranho isso aqui. D. Origem associada aos bilatéria se ramificando em urocordata e vertebrata. Essa aqui a pessoa engana, né? A pessoa até marcaria de repente essa aqui. Mas a letra E tá bem melhor. Origem associada aos deuterostomados. Perfeito. Se ramificando na base em urocordata e cephalocordata. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Marcaria a letra E. 58. Os principais grupos de cordados se encontram representados na diversidade atual como... Aqui, ó. Tunicados, as assídeas, né? Anfioxos, os cefalocordados. Feiticeiras e lamprés, que são agnatos, né? São animais sem mandíbulas. São craniados, têm crânio. Vertebrados, né? Com crânio, sem mandíbula. E os gnatostomados, que são os vertebrados craniados com mandíbula. Então essa aqui estaria perfeita. 59 é a mudança morfofuncional que marca a origem dos gnatostomados, mandíbula, aqui ó, gnatostomata, mandíbula, né? Quando comparados com os craniados basais, que são as feiticeiras e as lamprés, que não têm mandíbula, certo? É associada à alimentação, mandíbula, mastigação, morder, etc.
60. Dois tipos de peixes viventes têm sido indicados como formas potencialmente semelhantes aos ancestrais dos tetrápoda. São eles os peixes pulmonados, né, de Pinói, e os selacantos, que são também peixes de nadadeira lobadas ali. E, enfim, desse grupo ali de sarcopterídeos, né, surge em algum momento um ramo ali que vai dar em tetrápoda, e aí surge tudo que a gente entende aí de vertebrados terrestres. E aí, lembrando daquela questão lá em cima que eu não consegui resolver, né? Que eles queriam usar primer de aves pra, enfim, sequenciar tubarões. Por que não pegar de um sarcopterídeo, né? De um selacanto? Eu fiquei muito indignado com aquela questão. Eu gostaria muito de entender por que, que eu tô errado nela, né? Ou se foi um erro do gabarito deles, da formulação da questão. Mas, enfim. Por hora, ficamos por aqui. No próximo vídeo, a gente vê das questões 61 até 120. Nesse vídeo, eu dei uma corridinha, né? Pra tentar fechar com menos de uma hora. No próximo eu vou tentar pegar um pouco mais leve, não sei, mas é porque eu gosto de terminar o vídeo com menos de uma hora, né? Pra ficar, assim, visualmente menos assustador. Bom, tivemos aqui. Isso aqui é provisório, né? Apenas, assim, das questões de 1 a 60, tivemos aqui bastante questão de botânica, muita fisiologia vegetal, né? Foi aqueles hormônios. Tivemos também questões de zoologia ali no finalzinho, né? Evolução. São temas, né? Enfim, que é bom a pessoa estar sempre em contato com esse tipo de assunto pra chegar a ter repertório. Genética também fundamental, né? Enfim, no próximo vídeo, então, questões 61 a 120 da prova da segunda fase da quinta OBB. Até lá.